Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Líder de excelência. Estamos em mais um momento onde fazemos aqui, trabalhamos essa conversa, este diálogo acerca da liderança. Todos nós somos líderes e nessa liderança que nós exercemos, temos que a cada dia procurar melhorar. Sim, porque quando a pessoa, o líder, se coloca numa situação que não precisa mais aprender, que não precisa mais buscar ali informações, conhecimentos ou situações que venham trazer melhorias para ele e para os seus liderados, ele fica numa situação desfavorável. Buscar conhecimento, buscar informação, buscar melhorar, buscar se aprimorar é importantíssimo. E olha, melhorar como um todo, melhorar como pessoa. Ao melhorar como pessoa, você melhora como líder. E as pessoas são impactadas, liderados, são influenciados de maneira positiva quando se tem essa atitude de procurar, buscar melhorias na vida, melhoria pessoal, melhoria individual, melhoria coletiva. Então, todos nós buscamos melhoria. Pelo menos esse tem que ser o ponto, a busca pela melhoria. E você estar aqui para, através desta palestra, ser impactado, transformado na sua liderança, buscando inovação, buscando implementação de situações que venham agregar valores a você, agregar perspectivas novas, te fazer pensar, te fazer analisar, olhar sobre uma nova vertente. Sim, situações que você postas aqui vão levar você a olhar de maneira diferente a tua liderança, os teus liderados, a forma como você se posiciona, a forma como você se comporta, a forma como você age no seu dia a dia. Isso é bom, isso é importante, isso é agradável, isso é salutar, isso é saudável. Então, o líder, ele demonstra excelência quando ele tem essas situações. Mas existem aqueles que tendem a ser influenciados, levados, conduzidos a ficar ali parados, só atacando, criticando, apontando o dedo para outros líderes, e se colocando numa posição de superstar, de um pedestal elevado, que ele é a pessoa, que ela é a pessoa e todos devem girar, né? Rodar em torno dele, porque ele é a estrela. Não pode agir dessa forma. O líder, ele demonstra e ele é uma pessoa simples, humilde, aberta ao conhecimento, aberta à informação, aberta para ser ou para receber ali posicionamentos contrários, antagônicos, e assim refletir, fazer uma análise, se pode ou não implementar essas situações na sua liderança ou não. Você não é obrigado a nada, você não está aí amarrado, preso, para engolir de goela abaixo, podemos utilizar esse termo aqui, o que é colocado diante de você. Não, você observa e vê o que você pode abstrair, trazer para você e desenvolver na tua liderança. A busca sempre é por aperfeiçoamento, por melhoria, por crescimento. Você observa que uma planta, ela cresce, mas ela precisa de alguns fatores, alguns aspectos, algumas atitudes, entre essas ser regada, receber ali o nutriente através da água, para se desenvolver e ali crescer de forma forte e alcançar os patamares para a qual ela foi implementada nessa terra. Então, cada semente, cada planta tem dentro de si o seu destino, até onde ela pode chegar. A mangueira tem o seu destino, a laranjeira da mesma forma, a goiaba da mesma maneira, cada um tem um destino diferente. E todas, quando são plantadas na terra, a sua semente, elas têm um potencial de chegar ali no seu topo, no seu limite, mas nesse percurso é necessário o desenvolvimento, o crescimento que é ali alicerçado, fortificado, implementado por situações que venham impulsionar esse crescimento. E que na questão da planta, a questão da água, a questão dos raios solares, que são fatores preponderantes, importantes
e salutar para o crescimento e o desenvolvimento da planta. Você observa uma planta, uma árvore gigantesca, mas um dia essa árvore gigantesca já foi uma semente. Começou pequeno, mas iniciou, mas deu-se o start, o power, o ponto inicial. Da mesma forma somos nós. Para chegar a patamares que você nasceu para alcançar, está dentro de você, tem que iniciar. Tem que dar o start, tem que dar o power. E aí é onde está a situação, onde está o problema. Em muitos, ou boa parte dos líderes, que são poucos os que tomam a iniciativa, os que se propõem a iniciar, porque vem tantas barreiras, vem tantas travas de crenças que dominam toda a sua vida, que vem dominando o seu ser, de situações passadas, um passado carregado, de frustrações, decepções, de traições até, e a pessoa, o líder, fica ali sem a coragem, sem a ousadia, sem a determinação, sem a posição de tomar a iniciativa. É até, por certa forma, compreensível, porque cada um vive a sua história, cada um vive o seu momento. Cada um é carregado com as experiências próprias e essas experiências, o que elas marcaram na vida do líder, na vida do liderado, na vida da pessoa. Todos nós somos aí como um recipiente, né? E esse recipiente tem o seu conteúdo. E esse conteúdo, para cada pessoa, é um conteúdo diverso. Porque as experiências que eu tive na minha vida até hoje são únicas, são específicas, são peculiaridades minhas, particularidades, singularidades que só eu vivi. Da mesma forma você. Da mesma maneira as pessoas que estão debaixo da sua liderança. E aí a gente observa que cada pessoa é um mundo. Sim, cada um é um mundo, ou seja, é um ecossistema de informações, de conhecimentos, de experiências, travas, medos, pavor, angústias, preocupações, conflitos, adversidades, dificuldades. Cada um é um mundo, cada pessoa é um mundo particular, com as características próprias dela. E aí onde entra o tema da palestra hoje. O líder de excelência é uma chave mestra. Chave mestra é o líder de excelência. Você observa o seguinte: para que serve a chave? Qual é o objetivo da chave? Qual é o seu propósito? Qual a sua finalidade? Por que existem chaves? Se existem chaves, é porque existem fechaduras. Fechaduras. Aí onde entra o papel da chave. A chave, ela pode tanto fechar, bem como abrir. Ela tem essas duas finalidades principais: abrir ou fechar a fechadura. E da mesma forma funciona o líder. O líder, ele é essa chave. Mas ele não é uma chave semelhante às demais. Ele é uma chave de destaque. Ele é uma chave distinta. Ele é uma chave singular. Ele é uma chave com especificidades. Ele é específico. É uma chave mestra. É uma chave mestra que abre diversas fechaduras. Diferente de uma chave comum que abre apenas aquela fechadura para a qual ela foi ali fabricada. O líder de excelência, ele é uma chave mestra. Abre inúmeras fechaduras. E fazendo essa correlação com a liderança da chave mestra, a gente observa que existem líderes que são apenas chaves. Eles apenas conseguem, porque cada fechadura, ele dá acesso ao mundo de cada pessoa. Cada pessoa é um mundo. E esse mundo está ali guarnecido por uma fechadura.
sim, para ter acesso a essa pessoa, para ter acesso a esse liderado seu, para ter acesso a esta pessoa que, de certa forma, direta ou indiretamente, é influenciada por você, que você tem, de certa maneira, uma posição, um cargo, que ela está sob o manto, sob a proteção desse cargo, desta ocupação que você ocupa como líder, essa pessoa, ela tem uma fechadura. Então, a tua liderança só vai ter acesso a este mundo que é a pessoa se você conseguir ser a chave correta para aquela fechadura. Então, cada pessoa é um mundo. E cada uma tem a sua fechadura e cada uma tem uma chave que dá acesso a essa fechadura. Então, existem líderes que o percurso da sua existência, da sua jornada, ele somente foi domado ou foi trabalhado para situações específicas. Ele consegue atingir apenas públicos específicos. Apenas situações. Por quê? Porque muitas vezes ele escolheu isso. Ou seja, ele se coloca na posição que as pessoas, os liderados, têm que se adaptar a ele. E não ele se adaptar à situação dos liderados. Jesus, entrando aqui nesse aspecto, Jesus foi um líder por excelência. Porque Jesus não se colocava na posição que ele merecia ser colocado. Não. Ele baixava o nível. Ele se colocava no patamar das pessoas. Eu digo baixar o nível porque a posição de Jesus como Deus, né, ele chega e se coloca no patamar das pessoas. Ele se coloca no mesmo aspecto das pessoas para entendê-las, compreendê-las e assim ter acesso às mesmas. Isso a gente pode observar em toda a história dos relatos das Sagradas Escrituras. E alguns líderes da história tiveram a mesma característica, tiveram o mesmo posicionamento, tiveram a mesma forma de liderar semelhante. Eles procuraram se adaptar, procuraram se colocar no lugar do outro. É a empatia, é entender o outro. Não é jogar ali algo de forma positiva, impor à pessoa uma situação. Colocar que a pessoa tem que ser daquela forma, que a pessoa liderada tem que agir daquela maneira, porque aquele que está em cargo elevado assim o quer e assim manda e assim tem que ser feito. Não. Quer dizer, é um líder que é uma chave. Quer dizer, ele só foi feito para aquele aspecto singular daquela chave. Então, é obrigação da fechadura abrir com aquela chave. E aí, muitas vezes, não consegue abrir, porque cada fechadura, cada pessoa é um mundo diferente. Aí o que acontece? Força-se a fechadura. Pode até conseguir abrir, mas acaba ocasionando danos à fechadura, e porque o acesso foi feito de forma forçada, de forma impositiva, e isso vai criar rusgas, vai criar máculas, vai criar feridas que esse líder pode ter até conseguido abrir a fechadura, mas não teve acesso à pessoa, porque abrir algo aparentemente pode ter sido uma vitória, mas aquela pessoa que teve a sua vida violada no sentido de não ter sido respeitada as suas peculiaridades, a sua singularidade, o seu jeito de ser, apenas ter sido receber algo de forma imposta, como uma ditadura, impondo aquilo ali. Liderança não é ditadura. Liderança não é imposição de regras. Liderança é respeito. Liderança é empatia. Liderança com excelência. Liderança com excelência é respeito, é empatia, é entender o outro, é compreender o outro, é se colocar no lugar do outro. E assim age o líder de excelência. Ele é uma pessoa empática. Por isso ele é uma chave mestre. Ele acessa qualquer porta. Por quê? Porque o primeiro passo para acessar fechaduras diferentes é observar antes de reagir.
A maioria, ou boa parte dos líderes, eles reagem às situações. Alguém se coloca de maneira distinta contra o que ele quer colocar, em vez de ele observar, em vez de ele analisar a pessoa, estudar a pessoa, compreender a pessoa, conversar com a pessoa, ouvir, escutar a pessoa, para aí emitir uma ordem, para aí emitir uma opinião, para aí emitir uma certa situação, ele apenas impõe. E o líder de excelência não. Ele procura observar antes de reagir. Ele procura escutar antes de decidir. Por isso ele é considerado uma chave mestra. Ele ouve, ele escuta, ele observa, depois ele reage, depois ele decide. Com isso, os dentes da chave vão abrir com facilidade, vão se conectar com os pinos da fechadura. A fechadura é aberta quando existe essa conexão entre os dentes da chave e os pinos da fechadura. Então, a fechadura se abre. A fechadura vai dar acesso, porque houve a conexão. Então, a palavra é essa, a atitude é essa. O líder de excelência, ele se conecta com as pessoas. Ele se conecta com seus liderados. O que é conexão? É interligação. E a interligação vem por parte da aproximação. E a aproximação vem por parte da convivência. E a convivência vem por meio do diálogo, da conversa. Ou seja, a conversa é uma via de mão dupla. A pessoa fala, mas também escuta. E aí é onde está o grande cerne da questão e da liderança. Muitos querem falar, poucos é o que estão dispostos a ouvir, a escutar, porque se acham ou se veem como detentores de todo o conhecimento, de toda a informação, de toda a experiência e que a pessoa tem que aceitar daquele jeito. Mas olha, como foi dito no início da palestra, cada pessoa é um mundo. Então, as experiências que você tem como líder na tua caminhada, na tua jornada, pelos mais diversos ambientes que você passou, aquela pessoa que está sob o manto da sua liderança também tem experiências. E muitas daquelas experiências que ela teve podem te ajudar, podem agregar aspectos positivos à tua liderança e beneficiar tanto você como líder, bem como a todos que estão fazendo parte daquela liderança. Então, o líder de excelência, ele é essa chave mestra, aonde os dentes da chave se conectam, se interligam, há essa conexão com os pinos da fechadura e o acesso é favorecido, é concedido, é oportunizado. E olha, o líder de excelência tem este poder. Porque olha, se não tiver esse cuidado, essa empatia, essa observação, essa escuta, o poder que o líder tem é muito grande. Ele pode bloquear pessoas ou desbloquear, destravar. Porque, olha, cada um de nós temos um potencial gigantesco. Todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos foram agraciados dentro da sua singularidade, dentro da sua peculiaridade, com um potencial gigantesco. Cada um nasceu com um propósito ao vir a este mundo. E aí, onde entra o líder de excelência como chave mestra. Ele consegue ter acesso à fechadura de cada liderado e consegue destravar os pinos da fechadura. Por quê? Porque ele se coloca no lugar do outro. E ao se colocar, ele acaba potencializando aquele propósito para qual aquela pessoa nasceu. Ele acaba abrindo dentro da pessoa situações que a mesma pessoa não conhecia, que tinha, que possuía. Porque nós somos essas pessoas, nós não sabemos o potencial que nós mesmos temos. Existe a situação que muitos não conhecem o seu potencial. E são as experiências da vida, são as oportunidades que são concedidas que vão destravando esses potenciais internos, que vão aí jogando luz nessas densas trevas interiores de dúvidas, de medos e de incertezas.
Muitas pessoas não dão um passo além, não dão um passo a mais, devido ao desconhecimento de situações, mas que já estão dentro delas, precisa apenas alguém adentrar e destravar esse potencial gigantesco que lá está. E aí onde entra você, como líder de excelência, de destravar esse potencial da pessoa, de fazer vir à luz essa extraordinária graça e virtude que cada pessoa tem. Isso que é o poder da influência que o líder possui, o líder de excelência possui por ser uma chave mestra. O líder de excelência tem esse poder. E isso me faz lembrar de uma frase de um palestrante dentro do campo da liderança, que é John Maxwell. Ele diz o seguinte: liderança não é sobre posição, não é sobre status, não é sobre organogramas. Liderança é uma vida influenciando outra vida. Então, é a influência que vai fazendo com que a pessoa venha destravar o seu potencial. Que todos acabam sofrendo pelo aspecto do medo. Mas quando alguém aparece e se coloca e diz para a pessoa: olha, vá, que eu estou aqui segurando a ponta da corda. Eu estou aqui, em qualquer situação, pode vir, que eu dou amparo, eu estou disposto a dar auxílio, eu estou disposto a dar a mão, auxiliar, para que você possa desenvolver esse potencial dentro de você. Isso me faz lembrar de uma frase também de Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, que vivenciou situações ali adversas na sua liderança, uma guerra civil, conflitos internos. Não era algo fácil que aquele presidente norte-americano estava ali exercendo, mas quando ele, ao montar o seu gabinete, ele foi até denominado gabinete dos rivais, onde ele escolheu pessoas que, de certa forma, tinham posições contrárias a dele. Quer dizer, a maioria ou boa parte dos líderes tende a escolher conselheiros, secretários, pessoas mais próximas que venham concordar com ele, que venham apenas chancelar o que ele pensa. Mas Abraham Lincoln agiu de forma diferente. Ele colocou pessoas em torno do seu gabinete que, de certa forma, tinham ali uma divergência de ideias contra ele. Foi até denominado, torno a repetir, como gabinete dos rivais. Mas ali, dentro daquele aspecto da guerra civil norte-americana, ele teve bom êxito. Na sua administração, ele teve bom êxito, porque ele se colocou como essa chave mestra, ou seja, de dar acesso, de ter acesso às pessoas, aos liderados, sendo empática, se colocando no lugar do outro, entendendo o ponto de vista do outro, entendendo a contrariedade do outro, entendendo a opinião do outro e procurando potencializar o outro. Que é a frase que ele falou, que aqui eu vou mencionar, que é o seguinte: a maior habilidade do líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. A maior habilidade do líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Ou seja, pessoas comuns, pessoas que estão vivendo o seu dia a dia e ainda não despertaram para o seu próprio potencial, para a potência que existe dentro delas. Mas o líder de excelência, com o seu olhar agregador, o seu olhar acolhedor, o seu olhar apaziguador, ele acaba vendo o que o próprio liderado não está vendo. E ele não tem ciúmes. Ele quer que o liderado cresça, que se torne até maior do que ele. Essa é a atitude do líder de excelência. Isso me faz lembrar de uma frase de também um palestrante, pastor chamado Miles Moore, que diz o seguinte: o líder, o verdadeiro líder, não teme ou não se preocupa com o sucesso do outro. Ele não tem medo, ele não tem pavor, ele não tem inveja do sucesso do seu liderado. Ele quer que ele cresça, porque nota-se e ele vê que a sua liderança
foi exercida com excelência. Por quê? Porque formou líderes. E formou líderes melhores do que ele. E quando a pessoa tem essa ideia, e o líder de excelência tem essa compreensão, ele sai do patamar de apenas administrar pessoas, liderar pessoas, para construir legado. Sim, o legado é uma construção. E é algo abstrato, não é concreto. As pessoas podem construir diversos organismos, inúmeras organizações, desenvolver e fazer diversos feitos, fazer situações que ficam aí marcadas de forma concreta na sociedade, mas são aspectos materiais, que logo vão passar e as pessoas não vão mais se lembrar. Agora o legado não. O legado é algo abstrato, que fica marcado, internalizado, não fora, mas dentro de cada pessoa. E as pessoas que são marcadas, que são influenciadas, que são impactadas, elas acabam dando continuidade a isso, pelo respeito que receberam, pela admiração com que foram sido agraciadas na liderança do líder, pelas oportunidades que lhe foram franqueadas e concedidas. Isso faz com que a pessoa se veja como alguém de valor. E essa é a atitude do líder de excelência como chave mestra. Ele vê valor aonde a maioria não vê e onde até a própria pessoa, o próprio liderado não vê. O líder de excelência vê valor, vê preciosidade, vê alguém que precisa ser potencializado. Basta apenas de um empurrão, de uma oportunidade, de uma mão amiga, de uma palavra. A nossa palavra tem um poder imenso. O que você fala, o que você diz, pode levantar pessoas ou pode derrubar pessoas. Porque dependendo das experiências que esta pessoa teve durante a sua vida, o mundo que cada uma existem palavras que podem destroçar, aniquilar, afundar, mergulhar a pessoa em um mundo de escuridão, de medo, pavor, angústia, aflição, ansiedade, se sentir deprimida. Mas assim como a palavra pode proporcionar esses aspectos ruins, negativos e desfavoráveis, a palavra também tem o poder de erguer, de levantar, de motivar, de colocar de pé, de potencializar, de erguer, de fazer a pessoa se sentir alguém de valor. E isso é o maior legado que um líder pode deixar. O legado de valor, de valorizar pessoas. Hoje, se observa na atualidade uma inversão de valores. Uma inversão total de valores. Em vez de se valorizar pessoas, se valorizam coisas, situações, aspectos materiais que passam, que são transitórios. As pessoas é que merecem o valor. As pessoas merecem ser respeitadas, valorizadas, cuidadas. E você, como líder, seja qual for a liderança que você exerce, se de um grupo pequeno ou se de um grupo mais amplo, se bem que em todos os ambientes nós exercemos o papel de liderança, dentro da família, seja você ali, só você e a sua esposa, ou só você e seu esposo, ou seja, vocês e um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos, ou 5, 7, 10 filhos, seja quantas pessoas habitem neste ambiente familiar que vocês estão inseridos. Esse grupo, você foi colocado como líder para exercer liderança desse grupo, para levantar, para motivar, para não criar ali revanchismos entre o grupo, fazendo com que venham se degradar. Por exemplo, quando um pai, uma mãe demonstra mais apreço para um filho em detrimento de outro, não tem jeito, o sentimento acaba, de certa forma, tocando, rasgando a pessoa. E isso vai desencadear em consequências ruins lá na frente, porque a pessoa cria um trauma interno.
E em vez de valorizar, em vez de levantar, faz é abater a pessoa, criando travas dentro dela, criando situações de bloqueio dentro dela que vão se refletir no aspecto emocional, profissional, financeiro, dentre outras situações. Então, olha a importância do líder ser uma chave mestra. Abrir diversas fechaduras, entendendo cada liderado, entendendo cada pessoa como alguém único, singular. Não é pegar aqui um certo padrão, uma certa ordenança e mandar de cima para baixo sem entender o que está aqui embaixo, o que cada um é, o que cada um sente. Existem alguns liderados que precisam de uma palavra de motivação. Outros não, só querem ser ouvidos, só querem sentir-se abraçados. Outros apenas um aperto de mão muda toda a sua realidade. Então, são peculiaridades até simples, né? E aparentemente para alguns insignificantes, mas para aquela pessoa é um impacto na vida dela. Existem pessoas que no percurso da sua caminhada, da sua liderança, ou da sua vivência, nunca receberam um abraço, nem de pai, nem de mãe, nem de irmão. Então, o que aquela pessoa precisa é de um abraço. E quando o líder de excelência, que é uma chave mestra, que não é uma chave que força as portas, mas entende e compreende a singularidade de cada liderado, ele para ouvir, para escutar, para entender, para compreender a pessoa, observar a pessoa e assim assimilar as características dessa pessoa e trabalhar de forma específica naquela pessoa. Quando isso acontece, travas são desfeitas, travas são abertas, o bloqueio é desfeito e o líder de excelência tem livre acesso a essa pessoa. E olha, quando se tem o livre acesso, essa pessoa se entrega no sentido de se esforçar ao máximo, de dar o seu melhor em prol da visão do líder. Por quê? Porque ele vê, ele sente no líder autenticidade, verdade, demonstra e aparenta e vincula segurança emocional. As pessoas, elas buscam, os liderados rogam e querem sentir segurança emocional, em ver que aquela pessoa, aquele líder, é a mesma pessoa, tanto estando presente ali na liderança, bem como ausente. Trata todos de maneira distinta, nas suas peculiaridades, mas de forma geral, igualitária. Não há favorecimentos, de maneira alguma. Ele observa e vê as peculiaridades de cada um, a singularidade de cada um, compreende cada um, se tornando empático com cada um. Por isso, ele tem esse livre acesso. Não existem essas pessoas, você deve conhecer. Que aonde ele chega, as pessoas se abrem, as pessoas se sentem bem com a presença daquela pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa empática, ela entende o outro, ela compreende o outro. Ele não é um ditador, ele não impõe, ele entende, ele observa, ele conversa, ele escuta para depois aí tomar posições. Não quer pisar, quer levantar, não quer humilhar, quer erguer, não quer subordinar, quer fazer com que a pessoa venha crescer. Então, o líder de excelência é essa chave mestra. Os seus dentes acabam destravando os pinos da fechadura, devido à confiança, que é um desses dentes que é gerado pela segurança e a paciência que o líder de excelência tem, de entender o tempo de cada um, de compreender o momento de cada um, porque cada um tem o seu tempo, o seu momento e a sua hora para destravar e começar a mostrar para que veio nessa terra que nós estamos a caminhar. Então, reflita acerca disso, observe o que foi relatado aqui. Quero te agradecer por nos acompanhar mais uma vez em mais uma palestra, conversando, dialogando a respeito de liderança, e liderança com excelência, que você possa ter aí uma liderança bem-sucedida nos mais diversos campos da sua vida, nos mais inúmeros ambientes que você circula, que você passa, impactando vidas, influenciando pessoas para o lado positivo, deixando aí um legado para que as pessoas possam lá no futuro lembrar
de um líder que deixou marcas, a marca da humildade, a marca da simplicidade, a marca da empatia, a marca do valor, a marca do desenvolvimento, do crescimento, a marca do apreço, a marca da valorização, a marca daquele que potencializa e destrava potenciais. Você é chamado para ser um líder de excelência, deixando um legado gigantesco para as futuras gerações a partir das decisões que você toma no presente. Tudo começa no presente. O que nós temos, o que nós dominamos, o que nos é ofertado é o presente. E tudo isso você faz hoje. Não é ontem, ontem já passou, o amanhã ainda não chegou. É o hoje que nós temos e é esse hoje que você está sendo alcançado por essa palestra, por essa palavra, para você observar como você tem agido. Você é uma chave simples que abre apenas um estilo. As pessoas que têm que se adaptar a você, ou você é uma chave mestre que se adapta conforme a situação, conforme o ambiente. Se colocar num ambiente diferente, você acaba, de certa forma, se adequando àquele ambiente porque você não se prende a circunstâncias, a tradicionalismos e aspectos que são meramente rígidos. Não, você é alguém flexível, maleável, que se adapta às situações e acaba, de certa forma, sendo alguém de destaque e que faz a diferença aonde chega, aonde vai, aonde se posiciona e aonde se coloca na sua jornada, na sua caminhada e na sua trajetória. Então, que você tenha uma liderança bem-sucedida, favorável, impactando, influenciando positivamente vidas, deixando e construindo um legado aí gigantesco. Então, não se esqueça, te convido para nos acompanhar aqui no canal Renovo da Alma, pelos mais diversos vídeos que tem no canal, as lives que são feitas aqui sobre liderança e cada palestra que já foi aí postada e estão sendo postadas. Dê o seu like, dê a sua curtida, dê o seu comentário, sua sugestão, a sua opinião, seja bem-vindo e não se esqueça, de maneira alguma, você já é um líder, busque ser um líder de excelência.